Olá, alunos. Hoje é aula de neonatologia, né? Nossa segunda aula. E eu vou conversar com vocês sobre declaração de nascido vivo. E teste do pezinho fica para quinta-feira, tá? Então, declaração de nascido vivo, ela é uma declaração em que o nenenzinho recebe assim que ele nasce, para que seja feita a certidão dele de nascimento, tá bom? Então, ele é muito conhecido como DNV, tá? Então, quando vocês forem trabalhar no hospital, vai ser comum vocês falarem: cadê a DNV do neném? Tá? Já fizeram a DNV do recém-nascido? Então, a gente conhece como DNV, tá bom? Declaração de nascido vivo. A declaração ela pode ser preenchida tanto pelo médico como um membro da equipe de saúde treinado para fazer o preenchimento da DNV, tá? A declaração de nascido vivo consiste em um documento padronizado pelo Ministério da Saúde. Então, ministério, quando a gente fala Ministério da Saúde, vem lá de Brasília. Então, nós temos o Ministério da Saúde, depois nós temos as secretarias estaduais de saúde e depois nós temos as secretarias municipais de saúde. Então, quando a gente fala o Ministério de Saúde, significa que é padronizado pelo Brasil inteiro. Então, o Brasil inteiro, a DNV vai ser da mesma forma, tá bom? Que é preenchido no momento do nascimento da criança, podendo ser preenchido pelo médico ou um membro treinado para o seu preenchimento, tá bom? Tem o objetivo de recolher informações acerca da gestação e das condições de nascimento do recém-nascido. Então, a DNV, ela tem características, ela tem perguntas, ela tem resoluções, né? Questionamentos, resoluções sobre a gestação, sobre a mãe e sobre o bebê. Então, o preenchimento da DNV não é só do neném, é tanto da mãe quanto do neném, tá? Então, lá dentro vem o APGA, vem sexo, idade, idade gestacional, se teve algum tipo de complicação, tá? Essa DNV foi uma que vocês colocaram o pezinho do bebê lá quando a gente fez as práticas. Lembra quando a gente fez práticas de nascimento, que é colocado o pezinho no bebê, pezinho numa folha? Então, o pezinho era colocado nessa folha, na folha de DNV. Então, a folha ela é padronizada pelo Ministério da Saúde, mas de vez em quando ela muda o seu padrão. Então, alguns anos atrás, pedia-se na folha de DNV que colocasse o pezinho direito do bebê e o polegar direito da mãe. E umas folhas agora não estão mais sendo solicitadas essa colocação, tá? Do pezinho do bebê e do polegar da mãe. Tem o objetivo de recolher informações acerca da mãe e do bebê, tá? E isso fornece indicadores, tá? De saúde pré-natal, assistência do parto, vitalidade ao nascer, mortalidade infantil e materna. O que isso significa? Significa que a DNV ela é 3 vias. É uma via branca, uma via rosa e uma via amarela. A via branca ela é enviada à Secretaria de Saúde. A via rosa fica retida no hospital onde a criança nasceu e a amarela é entregue aos pais para poder ser feita o registro da criança em cartório, que é o que a gente chama de certidão de nascimento. Então, essa via branca ela vai ser computada. Os dados que estão na via branca elas irão para o computador. E através desses dados no computador, a gente consegue ter um indicador de saúde materno-infantil naquela região, naquele município, naquele estado, tá? E, consequentemente, no país. Então, através dessas informações são computadas
Essas informações computadas, a gente vai ter levantamento de dados de mortalidade, morbidade, doenças, prematuridade, e através desses dados pode ocorrer as intervenções das políticas públicas de saúde. Então, as políticas públicas de saúde são intervenções que são feitas através de dados computadorizados por índice de informação, né? Que são esses dados de informação que a gente obtém. Um exemplo deles, tá? De dados de informação que nós temos é a DNV, tá? A DNV, ela vai ter informações sobre a mãe, então idade, escolaridade, número de gestações, número de filhos, número de aborto, tipo de parto, número de consultas. O recém-nascido vai ter peso, sexo, ápiga, presença de malformações congênitas, né? Então ele vai ter vai ter ali, ó, tá vendo? Consegue ver aí o anexo? Vai ter todas as respostas do questionamento. Só que ele é feito por números. Então, por exemplo, assim, presença de malformação? Sim, número 1, 2, não, 3, talvez. Vendo? 1, sim, 2, não, 3, talvez. Aí a pessoa vai lá e coloca o número nos quadradinhos. Por isso que a pessoa que preenche a DNV tem que ser uma pessoa treinada. Por quê? Porque se ela rasurar a DNV vai ter que ser arquivada. As 3 vias serão arquivadas. Então, não tem como rasurar. Por isso a importância de ser um profissional treinado. E ela vem com uma numeração. E se o funcionário errar o preenchimento dessa via, consequentemente, a numeração vai ter que ser arquivada, enviada à Secretaria de Saúde, entendeu? Aí lá na Secretaria, eles vão falar, ué, que funcionário é esse que está errando não sei quantas DNV? Entendeu? Então, é importante que seja um funcionário treinado para poder fazer isso. A declaração de nascido vivo, como eu havia falado, ela tem 3 vias, tá? Uma via vai para a Secretaria de Saúde, a via amarelinha vai entregue aos pais para fazer o registro da criança no cartório. O registro da criança no cartório é gratuito. Existem alguns hospitais hoje vai um funcionário do cartório, vai lá para registrar a criança, né? Então, alguns hospitais fazem isso. E a Rosinha, ela fica retida no hospital onde foi feito o parto, tá? Agora, vamos dizer que essa pessoa, ela teve um parto domiciliar. Então, vamos dizer que, né, eu tô lá, gestante, aí eu fui lá, ganhei neném e tive um parto domiciliar. Como que eu vou arrumar essa DNV para registrar o meu filho? Então, eu vou ter que procurar a maternidade ou o hospital mais próximo da minha residência, chegar lá, hospital maternidade, né? Chegar lá, eu vou contar o ocorrido, o médico vai fazer um exame físico para realmente saber se aquela criança realmente nasceu de mim, e através disso vai ser feita a DNV, tá? Aí é feita a DNV, a folhinha amarelinha é entregue aos pais para poder ir lá no cartório registrar a criança. A branca fica na Secretaria de Saúde e a rosa é arquivada no hospital. Então, normalmente eu falo o seguinte com os meus alunos. Eu falo assim, a branca, que é a mais limpa, ela vai para a Secretaria de Saúde. A amarelinha, que é referente ao dinheiro, din-din, vai para os pais. E a rosa, que é a rosinha, fica conosco no hospital, tá? Então, mais para fim de gravar as cores mesmo, eu utilizo dessa forma, tá bom? Seu preenchimento é de caráter obrigatório, né? Então, é obrigado a fazer a DNV. Sem a DNV, essa criança não vai ser registrada, tá? Então, seu preenchimento é de caráter obrigatório, devendo ser preenchido por um médico ou um profissional de enfermagem treinado para isso, tá?
Em caso de erro, vai desconsiderar as 3 vias e arquivar. Arquivar para ser entregue para a Secretaria de Saúde no envelope. Entendeu? Então, a importância de não errar, porque senão vai ter que arquivar um número, porque cada DNV tem um número, uma numeração que vai lá na certidão de nascimento da criança. Hoje em dia, pessoas, pode fazer o registro antigamente, antes de Dilma e antes de Lula, acho que antes de Dilma e antes de Lula, né? Não sei se é antes da Dilma, antes do Lula, mas antes deles, né, antes da presidência do PT, era quem era responsável para fazer a certidão de nascimento era o pai. Então, só o pai poderia ir lá fazer a certidão de nascimento da criança. Depois do PT, né, depois de Lula ou Dilma, não é mais isso. Então, quem que pode registrar a criança? A criança pode ser registrada por 2 mães, 2 pais, um pai, uma mãe. Então, não tem mais essa necessidade de ser o pai que registra a criança. Isso era na lei mesmo, tá? Então, não tem mais essa necessidade. Hoje, qualquer membro, né, 2 mães, 2 pais, um pai, uma mãe, ou só a mãe, pode registrar a criança, tá bom? Pode ir lá no cartório registrar. Não deve conter rasuras. As informações têm que ser fidedignas, ou seja, têm que ser verdadeiras, tá? Em caso de desconhecida, a gente procura a mãe para perguntar ou vai no prontuário da paciente para pegar as informações, tá? Em caso de desconhecida a informação, colocar um traço ou um código de ignorado, mas não pode deixar em branco. Mas a gente também pode ir lá perguntar para a mãe ou procurar no prontuário. Colocar um traço ou o código de ignorado. Por isso que eu falei com vocês, é importante que a pessoa que preenche a DNV, ela tenha um treinamento, porque não é escrever, não é marcar X, são números codificados. Número 1, não consta. Número 2, sim. Número 3, não. Então, é codificado, é pelo número, não é palavra e nem X, tá? A enfermagem deve preencher o documento de forma completa, então preencher tudo direitinho. Caso necessário, perguntar para a mãe ou ver no prontuário da criança, no prontuário da mãe, uma vez que esses dados servem de base para intervenções de políticas públicas de saúde, né? Programas de saúde pública, tá? Então tem que preencher tudo certinho, porque esses dados vão ser informações, né, pela Secretaria de Saúde para poder fazer programas de saúde, criar políticas, né, de saúde pública. Então, falar sobre o registro em cartório. A DNV, ela foi feita para ser feito o registro em cartório, ou seja, fazer certidão da criança. A declaração de nascido vivo, ela deve ser levada ao cartório para que seja feita, realizada a certidão de nascimento da criança. E aí vai ser emitida a certidão. A primeira certidão, ela é gratuita. Então, em alguns casos, como eu falei, os profissionais do cartório vai no hospital e faz a certidão, o registro, né, de nascimento lá. Todas as crianças, elas são obrigadas a serem registradas, porque senão não vão ser computadas como cidadão, tá? Elas não são consideradas ninguém, ou seja, considerado inexistente. Então, existe a necessidade de ser feita o registro da criança. O registro da criança, antes do governo Dilma, antes do governo Lula, antes de 2012 aproximadamente, era feito somente pelo pai. Então, mais ou menos antes de 2012, por aí, antes do governo Dilma e Lula, somente o pai poderia registrar a criança. E já hoje não é mais assim. A partir de 2012, a partir de mais para frente, qualquer pessoa pode registrar a criança. Qualquer pessoa, sim, legitimada pela criança. Então, só a mãe pode registrar, o pai e a mãe, ou só o pai, ou só a mãe, ou 2 mães, ou não tem obrigatoriedade de ter o nome do pai no registro.
de certidão de nascimento. Então, tudo isso mudou, tá? Então, hoje em dia, a criança, ela pode ser registrada pela mãe ou pelo pai, como antigamente. Então, pelo pai ou pela mãe, como antigamente. Pela mãe, ele pode ser registrado por duas mães, dois pais, e também pode ser registrado só pela mãe, tá bom? E pode também ser registrado por alguém responsável, tipo avós, essas coisas assim, ser registrado, tá? Lá no cartório. Não significa que vai constar lá como nome da mãe. Não é obrigatório o nome do pai no registro. Outra coisa, questão do prazo de validade. O prazo de validade é 15 dias para poder fazer o registro. Em casos de impossibilidade da mãe ou impossibilidade do pai, pode ser 45 dias. E caso as pessoas morem na roça, pode ser por 40 até 3 meses. Então, vamos dizer que eu não consigo fazer o registro em 15 dias, eu tenho até 45 dias. Se eu não conseguir em 45 dias, se eu moro numa roça, eu tenho até 3 meses para registrar essa criança. Roça que a gente fala, meio rural, é quando tem uma distância quilometrada do cartório. E aí é dito como área, zona rural, porque não tem cartório, tá? Outra coisa, a DNV, antes de 2012, ela não era considerada um documento. Então, vamos dizer que eu estivesse gestante e eu fosse lá para São Paulo gestante, no meu 9º mês de gestação lá em São Paulo. E tenha o meu filho lá. Só que eu fui de ônibus, tá? Então, eu e meu marido fomos de ônibus para São Paulo. Chegou lá, eu tive o meu neném. Aí eu falei assim, não quero registrar meu neném aqui em São Paulo. Quero registrar o meu neném lá no Espírito Santo. Isso não era possível, tá? Por quê? Porque se eu fosse pegar o ônibus, o juiz lá do ônibus, aquelas pessoas que são responsáveis ali pela fiscalização do ônibus, elas iriam pedir a certidão de nascimento. E eu não teria certidão de nascimento, eu teria só a DNV. Isso antes de 2012. Então, antes de 2012, eu só teria DNV. Aí eu ia falar, aqui, eu tenho essa DNV aqui. E aí o juizado de menores lá, iria falar assim, não, essa documentação ela não serve antes de 2012. Isso para nós não é um documento. A senhora terá que permanecer aqui em São Paulo, registrar essa criança aqui em São Paulo para que a senhora possa viajar para retornar para o Espírito Santo. Então, antes de 2012, a DNV não era considerada como um documento. A partir de 2012, ela é considerada um documento. Então, se eu tenho meu filho em São Paulo, eu quero viajar com ele para cá, para o Espírito Santo, para ser registrado aqui, eu posso. Isso facilitou muito, porque, vamos dizer que eu tenho um neném, aí eu recebi a declaração de nascido vivo, vou para casa, e de repente meu neném passa mal, aí eu tenho que dar entrada no hospital. A DNV não é um documento, não era um documento, então não tinha como eu dar entrada no hospital, porque eu não tinha documento do meu filho. E a partir de 2012, a DNV é um documento provisório, tá? Lembrando que ele é um documento provisório e ele serve como uma documentação provisória durante 45 dias e 3 meses para quem mora fora do local urbano, tá? Registro em cartório. É importante que a enfermagem oriente os pais, né? A importância de se registrar essa criança. Então, tem que falar, olha, tem que registrar o mais rápido possível para a criança ter um documento, tá bom? Né? E antes a mãe ficava lá dentro do hospital e o pai já ia, mesmo a mãe internada, o pai já ia e registrava a criança, tá? A DNV não tem obrigatoriedade de ter um nome, né, da criança, mas é obrigado o registro ter nome, tá? É importante que a enfermagem oriente os pais sobre a importância de se realizar o registro, que é a certidão de nascimento. Em junho de 2012, foi aprovada uma lei que determina que a declaração de nascido vivo é um documento provisório, tá? Aceita em território nacional. Aqui, se vocês olharem, tá vendo a DNV como que é preenchido? O nome da mãe
e tem um númerozinho ali em cima, tá vendo? Esse número, ele é único e ele vai no registro da criança, tá? Por isso que se rasurar, tem que arquivar. O registro em cartório é importante orientar os pais que a DNV não substitui o RG, tá? O registro, RG não, desculpa, o registro, né, do cartório, a certidão de nascimento. Então a DNV não substitui, lembrando que ela é um documento provisório, tá? Importante salientar que os pais não danifiquem, então tomar muito cuidado, né? Ai, eu fui lá, tô com a minha DNV, vou lá pro cartório e tomo uma chuva, molha a DNV tudo. É uma numeração única. Ah, eu tô lá, começa a criança, ela tomando café, a DNV em cima da mesa, cai um café com leite, molha a DNV. Então tem que conversar com os pais para eles tomarem muito cuidado para não danificar o papel, tá? Então colocar dentro de uma pasta, colocar dentro de uma sacola, tá? Bom, e aí a gente inicia a triagem neonatal, tá? Mas sobre a triagem neonatal, eu vou conversar com vocês na próxima aula. A triagem neonatal fica para a aula de quinta-feira, tá bom? Então a gente termina hoje, o vídeo foi um pouquinho mais curto, passa uma atividadezinha e a gente dá sequência na triagem neonatal, que inclui o teste do pezinho para quinta-feira, tá bom? Então é isso, boa aula, bons estudos, continue estudando, a gente se vê em maio.